Período você viveu uma tristeza muito grande, pessoal, que foi a perda da sua esposa. Algo que a banda viveu junto com você, algo que os fãs da banda viveram, oraram, pediram para Deus. Isso tem o quê? Uns 2 anos, é isso? Tem 2 anos. Ela faleceu em abril. Primeiro de abril, não, desculpa. Antes de abril é o quê? Maio? Março? Maio, eu nunca sei a ordem. Enfim, ela faleceu e tem 2 anos, foi no início de 2012. Né? A gente travou uma luta durante 1 ano e meio contra um câncer no pulmão. Ela nunca fumou, todo mundo perguntava, ela fumava? Não, teve um câncer no pulmão e que deu metástase. Quando a gente descobriu, já tinha dado metástase, assim. E foi um lance bem estranho, porque ela não sentia nada, ela nunca teve nada, e do nada eu estava viajando com a banda, estava em Fortaleza, e quando ela me ligou, não fica preocupado não, mas eu tô no hospital, passa em casa e traz as roupas, assim. Eu, tá bom, né? Quando eu chego lá, cara, já tinha encontrado 7 tumores no pulmãozinho dela, e aí eu fiquei estático durante, sei lá, umas 2 semanas. Estático, sem dormir, comer, que é sem dormir, comer, sem dormir e nem comer. E, enfim, foi uma barra. Os caras da oficina me ajudaram muito, assim, o Celcinho, que é o outro guitarrista também, ele foi um cara assim que me pegava, me buscava em casa, levava para o hospital. A esposa dele, a Raninha, ficava com a Jaque no hospital enquanto eu estava meio, né, caindo a ficha. Aí até num momento assim que eu pensei assim, cara, meu Deus do céu, eu preciso ajudar minha mulher, parece que eu tô pior que ela. E aí foi esse momento assim que eu fiz aquela oração, assim, pô, Senhor, sua palavra fala tanto sobre a paz que excede todo o entendimento, ou seja, a paz que os apóstolos, né, tinham o tempo inteiro. Os caras estavam no buraco, em caverna e não sei o quê, sofrendo, enfim, como Paulo, por exemplo, né? E o cara veio falar que ele tem um negócio dentro dele que suplanta tudo, que é maior do que tudo, do que até mesmo a situação de sofrimento que a pessoa vive. E aí eu pude, assim, acho que foi a primeira vez assim na minha vida. Eu nasci num lar cristão e tal, mas foi a primeira vez que eu tive a experiência mais forte e com Deus assim na minha vida, porque foi instantâneo, pastor. Foi um negócio estranho, assim. Eu orei e foi instantâneo. Na hora que eu pedi isso, cara, veio uma força, uma coisa assim, que eu já peguei violão, peguei tudo, fiz a mudança pro hospital, praticamente, que a gente sempre ficava fazendo isso. Ela ficava muito tempo no hospital, né? A químio dela era muito forte, então ela não podia ir para casa. Ela ficava metade do mês no hospital, metade do mês em casa. E eu com ela sempre, né? Só saía para tocar com a oficina e voltava para o hospital. E, enfim, não tenho família em São Paulo, então na época a gente estava em São Paulo, e aí eu, enfim, fiquei me virando assim. Mas foi um lance muito louco, porque quando eu cheguei com o violão no hospital, e aí a gente começava a louvar a Deus, assim, né, eu e ela, aí, cara, a gente tinha necessidade de fazer isso todo dia. Tipo, todo dia tem que ter o nosso momento de louvor, porque era uma coisa assim que aconteceu, mover, só eu e ela no hospital, né, dentro de uma sala, enfim. E aí isso começou a encantar as enfermeiras, os médicos. Aí daqui a pouco a gente estava indo encantar para o paciente X, Y, e estava influenciando. Então a gente passou por 3 hospitais na época e todos tiveram influência, né, da nossa história ali, dessa coisa que Deus estava fazendo na minha vida e na vida dela. Porque eu recebi demais assim com essa situação. Já que ela nunca teve nenhuma situação de desespero, nenhuma, nem quando descobriu. Quando ela descobriu, ela só sorriu para mim, e caiu aquela lagrimazinha espremida e acabou. Foi a única vez assim, cara. Depois disso, a gente desfrutou. É um paradoxo isso, né? Porque no momento mais terrível, horrível da nossa vida, foi a época que a gente desfrutou mais de Deus. Então faz muito sentido, começou a fazer sentido a palavra dos apóstolos, né? Que falavam, Paulo era o cara que falou que sabia estar satisfeito, passar por tudo. Então eu vivi isso na minha pele, a Jaque também. Então assim, as pessoas chegavam assim, normalmente, por que isso aconteceu com você, cara? Porque a Jaque sempre foi uma pessoa serva de Deus, cantava na igreja, totalmente certinha, entendeu? E, por que isso foi acontecer logo com você? Tanta gente ruim, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela olhava para a pessoa, por que não eu? Aí uma vez até uma pessoa, conversando com ela sobre isso, ela falou assim, ó, e era crente a pessoa, né? Ela falou assim, ó, deixa eu te falar, eu vou te dizer uma coisa que pode até te escandalizar, você pode até me achar louca, mas é assim que eu tenho pensado ultimamente. Eu estou desfrutando de uma presença de Deus de uma forma tão grande
em meio a essa situação, porque o ser humano é meio assim, né? Só quando sofre parece que vai buscar verdadeiramente a Deus. Não sofra para buscar a Deus, por favor. Mas, enfim, ela falou assim para uma enfermeira, se for para eu voltar a ser do jeito que eu era antes, não que ela fosse uma marginal, qualquer coisa, ela era normal, ela vivia a vida, trabalhava, estudava, ia para a igreja, cantava, adorava a Deus, tudo normal, como a maioria das pessoas. Mas ela falou assim, se for para eu voltar a ser assim e não ter mais esse desfrute que eu estou tendo agora, eu prefiro que o Senhor me leve. Ela falou isso. Então, ou seja, por quê? Porque ela de fato, ela viveu essa coisa assim do eterno, sabe? Do tipo assim, cara, esse negócio é muito grande. A proximidade com a eternidade. Essa coisa a gente é muito carnal, né? O ser humano é assim. E ela conseguiu, assim, passar desse nível, sabe? Tipo assim, de futilidade ou eu quero ficar apegado aqui às minhas coisas. Não, ela falou, cara, melhor é estar com Deus, ou seja. Então a despedida dela foi muito tranquila. Ela olhou para mim e falou, não quero ver ninguém chorando. Assim, antes disso, né, quando o médico estava com home care em casa, a gente já tinha testado de tudo, feito químio, rádio, até processos alternativos, tudo eu ia atrás, né, vendia tudo para pagar os tratamentos. E a gente, assim, nunca deixou de lutar, ela nunca deixou de lutar, mas ela era muito tranquila, assim, seja feita a vontade de Deus. Toda oração, a gente orava todo dia à noite, todo dia de manhã, e sempre no final da oração, pedia. Eu fazia os meus pedidos, ou Senhor, cura minha mulherzinha, por favor, mas seja feita a sua vontade. Então a gente encarou isso como vontade de Deus, e eu vejo os frutos disso, sabe, assim, o fruto que deu, por exemplo, na família dela, que ela praticamente, ela e a irmã dela, só que são uma família muito grande, então todo mundo viu essa situação, viu o roqueiro doidão também nessa situação, assim, então hoje, nossa, eles me têm como filho e respeitam, sabe, assim, alguns não se converteram ainda, não entregaram sua vida a Jesus, mas eles, tipo, cara, que isso? Esse negócio é diferente, entende? Tem alguma coisa aí, não é lorota, entendeu? O que você diz para encerrar a entrevista para quem está nos assistindo? Curte a oficina ou não curte, mas está sofrendo. E está sofrendo e está vivendo esse processo aí que a Jaque viveu, que você viveu, e que estão aí, pelejando. Crê em Deus, tem uma Bíblia, mas eles olham ao redor e não está nada igual ao que eles queriam. Escuta a música Descanso. A música Descanso, do último álbum da Oficina, Histórias de Bicicletas. Na realidade, a maioria das músicas tem base dessa situação que eu vi com a Jaque, mas a música Descanso foi uma música que eu compus junto com a Jaque, no hospital. E ela fala do sofrimento que né, da agonia que é ficar no hospital, né? Começa, estou quase a desfalecer, dores vêm, me fazem enfraquecer. Ela está se portando como ser humano, frágil, né? É doloroso e tudo mais, mas aí, de repente, quando ela olha para Deus, ela fala que ela pode descansar em Deus e como a própria palavra diz, é só entregar o fardo para Ele e você só descansa nele. E essa foi a atitude da Jaque, então essa é a minha mensagem para você. Se você não ouviu, ouve bem ou lê. Se não quiser ouvir, não quer ouvir rock, se bem que a música é bem lenta, beleza? Mas lê a letra, é uma letra muito verdadeira, assim como as outras também, mas é uma letra que me toca muito, é claro, e eu acho que toca muita gente. Então, assim, ela fala justamente em descansar em Deus, em confiar em Deus. O CD todo, né, a base dele é encontro, são as reflexões, o encontro nosso com Deus, o encontro nosso, quando a gente encontra Deus em um irmão, amor ao próximo e tudo, fala sobre isso. E acima de tudo fala sobre esperança, ou seja, fala de sofrimentos, muitas partes você vai ver lá ali a gente reclamando de sofrimento, mas a parte preciosa da música fala de esperança, ou seja, fala de depositar a confiança em Deus, esperar em Deus, ter esperança. É isso que eu... Descanso para todo mundo é o que Deus tem.